Olá, meu nome é Luana e trago para vocês um assunto muito presente no nosso dia a dia, que é a questão do consumo consciente e o consumismo. Quando a gente fala de consumo consciente, todos esses assuntos, é muito importante a gente saber o que significa o consumo consciente. Consumo consciente nada mais é do que quando a gente consome de forma pensada, refletida, quando a gente se preocupa com as nossas ações. Desde o momento que a gente sai de casa para realizar uma compra até a gente fazer essa compra, a gente tem que ter esse processo de reflexão daquilo que eu estou comprando. E o consumismo, então? Consumismo já é quando a gente compra muitas vezes sem necessidade. A gente pode pensar, às vezes, isso está relacionado só com roupas, mas não, está relacionado no nosso dia a dia com vários produtos que a gente adquire. Será que é necessário? Será que é importante? Então, tudo isso vai ao encontro do consumo consciente. São duas palavrinhas e duas situações antagônicas, elas são contrárias. Consumo e consumo consciente, o consumismo. Então, para a gente ficar ligado, para a gente não se confundir, quais são as perguntas do consumo consciente? Como que eu vou poder me guiar para que eu consuma de forma consciente? Uma das perguntas é: por que comprar? A outra, o que comprar? Como comprar? De quem comprar? Como usar? E como descartar? Essa última é muito importante, porque às vezes a gente compra um produto e a gente sequer pensa no descarte, né? Onde que esse produto vai parar depois que ele for utilizado? Dependendo do tipo do bem de consumo, né? Ele tem que ter um destino final e a gente tem que pensar sobre isso nos dias de hoje. Como consumir, então, de forma consciente? Para a gente consumir de forma consciente, a gente tem que ter vontade de cuidar do meio ambiente. Isso começa desde pequeno, são hábitos, são pequenas noções que a gente vai colocando no nosso dia a dia e vai trazendo para a nossa vida, para o nosso cotidiano, certo? E também é uma questão da gente pensar em toda aquela cadeia de produção, de consumo que a gente sabe que existe. Então, desde a matéria-prima até no descarte de um produto. É muito importante a gente estar pensando nisso, certo? Então a gente vai estar pensando de forma consciente, ao contrário do consumismo, né? Que a gente já falou que é quando a gente não pensa muito nesses processos. Como começar, então? Pelos hábitos. Por exemplo, a gente trocar o saco plástico por uma sacola que a gente sabe que vai ser reutilizável. A gente plantar próprios alimentos. Muitas pessoas trabalham com a questão das hortas em casa, pequenas hortas, mesmo em espaços pequenos, então é possível. Compre os alimentos em mercadorias locais. Por quê? Porque você está valorizando aquele pequeno produtor, às vezes, né? Está valorizando o seu bairro, a sua comunidade. Fazer a reciclagem, sim, é importante, né? A gente tem que, sim, separar o lixo, a gente tem que ver se na nossa cidade tem coleta solidária. Como que funciona? Tem ecoponto? Onde que eu posso descartar o meu lixo reciclável? Isso é importante. Reduzir o consumo de carne vermelha também. Se for possível, diminuir, não só pela questão do valor, mas pela questão da produção, né? Nós vivemos num mundo que a produção de alimentos é algo que a gente tem que pensar. Isso também está ligado ao consumo consciente, os alimentos que a gente consome. A questão do consumo energético, é apagar a luz, é você economizar água, também está ligado à energia, né? Tudo isso faz parte do nosso dia a dia. Trocar o carro pelo transporte público, muitas vezes não é possível, né? Nós não temos aí todo esse transporte de qualidade, né? Mas quando for possível, você pode estar sim reduzindo de certa forma isso. Reduzir o consumo de água também. Será que eu posso fazer isso na minha casa? Será que eu preciso todos os dias lavar a calçada? Então vamos pensar, é começar pelos hábitos e está dentro da nossa casa. A atividade proposta, então, que a gente traz nesse assunto é para acessar esse link. Esse link ele vai trazer para a gente vários hábitos de consumo consciente do dia a dia. O que a gente pede para vocês fazerem? Depois de acessar esse link, vocês vão ver pelo menos 5 hábitos propostos que esse link vai estar trazendo, né, esse site, que você não acha interessante e escrever o porquê da sua escolha. Por exemplo, das opções que tem nesse site
é de você não querer sempre trocar a sua roupa, sempre buscar por roupas novas. Então a gente fala às vezes, será que é necessário eu estar sempre comprando uma roupa nova? Esse é um exemplo, tá, pessoal? Então, vocês mesmos que vão poder estar vendo quais são esses hábitos, quais que vocês acham que poderia justificar de forma contrária, né? Ou seja, eu acho que esse é importante para mim, então eu não vou entender como consumo consciente. E aí por diante, tá bom? E também a gente traz para você um material gratuito que nós também encontramos e achamos muito interessante, que é a questão do consumo consciente. Então, além de hábitos, como que você pode estar fazendo isso, algumas dicas. É um material bastante rico e é para ficar para vocês possam colocar em prática aí na casa de vocês. Essa foi mais uma aula do Movo, até a próxima!